Bom dia, sejam todos bem-vindos a Namur. Namur é a cidade onde São Pedro Julião Aimar nasceu a 4 de fevereiro de 1811 e também morreu a 1º de agosto de 1868. La Mure-d'Isère, situada a 900 metros de altitude aproximadamente, é o polo administrativo, econômico e cultural do mundo rural, artesanal e industrial no Planalto de Matezan, no coração de Dauphiné e no maciço dos Alpes, com as suas montanhas e os seus vales. Situada a quase 40 quilômetros de Grenoble, atravessada pela Estrada Nacional 85, mais conhecida pelo nome de Estrada de Napoleão, a cidade hoje conta com 5.300 habitantes aproximadamente. Os últimos estudos mostram que a etimologia de mur viria da raiz pré-céltica mor, mur, significando pedaço de pedra ou elevação rochosa. É também o primeiro nome da colina rochosa sobre a qual estava construído o primeiro castelo de Dauphiné. Disse com efeito, no inventário dos bens de Dauphin, que o castelo estava construído sobre a colina que deu o seu nome à cidade. A explicação do nome da cidade é, portanto, muito antiga. Quanto a Matezan, este termo provém da lenta deformação do termo matacena. Este nome é composto pela raiz latina matus, que significa úmido, e pré-latina sena ou planalto. Esse termo designa, por conseguinte, um planalto elevado, rico em água, correspondendo exatamente à realidade que conhecemos ainda hoje. Podemos percorrer a Rua Grande e descobrir a Torre do Relógio, o Beffroi. Construída a partir do século XVIII, ela tinha como finalidade suportar o relógio e o sino do toque de recolher. Abriga uma pequena fonte da mesma época. No número 13 da Rua Grande, na casa do senhor Genevois, antigo prefeito, o Papa Pio VI, exilado, foi acolhido em 1799. Expulso do Vaticano pela França e o seu governo revolucionário instituído também na França, o Sumo Pontífice tomou então o caminho de Valência, onde teve de ser internado. Cansado, chegou com a sua delegação a Namur, onde ficou os dias 3 e 4 de julho de 1799. Prosseguiu no dia 5 e morreu em Valência no dia 29 de agosto seguinte. Nas casas de número 41 e 43 da Rua Grande, da família Moisés de Port, proprietário do Castelo Real de Namur, em 1629, Luís XIII Richelieu fizeram uma parada a caminho da Itália em tempo de guerra. Chegamos a La Halle. Foi edificada pela primeira vez em 1309, logo a seguir a Carta das Liberdades, concedendo aos habitantes de Namur certos direitos, entre eles o diales. La Halle abrigava o mercado, o matadouro e a beneficiadora de grãos. Ela pegou fogo várias vezes, mas foi sempre reconstruída no mesmo lugar e pela última vez no século XIX. Hoje, acolhe todas as segundas-feiras uma parte do mercado. Depois da Halle, à direita, encontramos a Casa Caral, o Museu de Matezan. Remontando o século XII, o Castelo dos Dauphins, esse antigo hotel particular do século XVII
é um dos mais velhos monumentos da cidade. Hoje, o Museu Mattesana expõe magníficas coleções arqueológicas, artísticas, de artesanato e industriais. A mina, o mundo rural, a luvaria, os vendedores ambulantes. Vamos até o fim da rua Coronel Escalon e subimos à nossa direita até o castelo de Beaumont. Foi edificado na segunda metade do século XV por Humberto de Cambourcier, proprietário do Castelo Real de Lamure. Das 4 torres de Améias, apenas a torre sudeste desta época existe. A cidade tornou-se proprietária do castelo em 1906. A capela foi construída em 1845 pelas Irmãs da Natividade para fazer dela uma escola para moças. O castelo faz parte dos 3 representados no brasão da cidade, com o Castelo dos Dauphins e o que estava situado na Praça dos Capuchinhos. Nós estamos nas Três Cruzes. 2 acontecimentos se inscrevem mais particularmente nas grandes horas da história de Lamure. O cerco de 1580 e a marcha de Napoleão e sua passagem por Lamure em 1815. As Três Cruzes foram erguidas para lembrar a existência da Capela do Calvário, construída sobre a antiga cidadela protestante, destruída durante as guerras religiosas. Em 1580, quando das guerras religiosas, Lamure conheceu um cerco doloroso. O Duque de Mayenne, Carlos de Lorraine, sitiou a cidade protestante com 9.400 homens. Como consequência dos combates extremamente mortíferos, 1.500 habitantes de Lamure se refugiaram na cidadela, situada no lugar que hoje se chama Três Cruzes. Faltando água e comida, eles acabaram por se render depois de 37 dias de um cerco que terminaria com 1.200 mortos. A cidade de Lamure é também uma das cidades das vitórias de Napoleão. Em 1814, vencido pelos soberanos da coalizão, foi exilado para a ilha de Elba. Não podendo reduzir-se ao exílio, desembarcou no Golfo Juan no dia 1º de março de 1815. Daqui, tomaria a estrada através das montanhas para conquistar Grenoble e Dauphiné. Ele chegou a Lamure a 7 de março pela manhã. Recebido triunfalmente, numerosos voluntários engrossavam a sua escolta. Faz uma parada sobre a colina do Calvário para restaurar suas energias sob o olhar de toda a população. Ele partiu em seguida para La Fraye, onde encontrou grupos da realeza que se juntaram à sua causa nesta célebre batalha junto ao lago pouco antes da cidade. A juventude do padre Aymar foi marcada pela espiritualidade de penitência e de reparação. Nesse espírito, o menino Pedro Julião visitava o Calvário perto da cidade. Apesar de criança, ele se dirigia muitas vezes com os pés descalços, mesmo na neve,
para se preparar para a sua primeira comunhão. A atenção em relação à cruz, ao sofrimento, esteve sempre presente no pensamento do padre Aimar. Escrevia para uma senhora: as cruzes são apenas mensageiras celestes, provas de amor. Não viva, prezada senhora, em suas cruzes, mas no amor divino e no abandono santo. As três cruzes lembram o caminho espiritual que Pedro Julião Aimar percorreu. No Calvário de São Romão, a poucos quilômetros de São Marcelino, compreendeu o amor de Deus para com o homem e sua espiritualidade teve como que uma virada. Ela tornou-se uma espiritualidade centrada no amor. Escreverá para uma correspondente: a senhora está, portanto, em Calais, nesta roça belíssima, onde está o meu rochedo místico, a partir do qual eu contemplava o céu tão puro e tão lindo. É uma das noites que não esquecerei jamais. Aproveite esse doce silêncio da solidão para se aproximar de Deus, saborear Deus, perder-se um pouco na harmonia do seu coração. Daqui, o panorama estende-se sobre toda a cadeia dos Alpes, do maciço de Chartreuse, no norte, até o cimo do Haut-Biou, no sul. No começo do século XIX, Namur era uma cidade relativamente importante. Contava 1.836 habitantes em 1811, 3.565 em 1866. Enfim, a história de Namur é igual e estreitamente associada à vida da mina. Exploradas desde a Idade Média, mas industrialmente a partir de 1806, as minas de antracita deram emprego a uma população que a agricultura, em particular a pecuária e o artesanato, não conseguiam absorver e manter fora da atração urbana. Estas minas foram também o coração da vida econômica do país. O fechamento das últimas minas em Villaret aconteceu em 1997. Em 1804, Julião Aimar, que acabava de se casar em segundas núpcias com Madeleine Pelosse, deixava a sua terra natal de Oisans para se instalar nesta cidade, que oferecia mais possibilidades para ele criar a sua família de 6 filhos. Dinâmico, trabalhador, ele se instalou na Rua de Breil 69 e abriu um comércio e uma oficina de cutelaria. Ele ocupava o lugar entre os pequenos artesãos da cidade. É aí que Pedro Julião nasceu no dia 4 de fevereiro de 1811, em torno das 11 horas. Era uma segunda-feira, dia de feira. A notícia do nascimento espalhou-se rapidamente na cidade. Pedro Julião era o último e segundo filho de Julião Aimar, quarto do seu segundo casamento. Pouco depois, Julião Aimar adquiriu a casa de número 67. Reformou-a, construiu nos fundos, no jardim, um local para o lagar de óleo, empregando um operário de nome Girolet de Loisan para o ajudar nesse seu negócio. Na Rua do Breil 67, uma placa comemorativa indicava que nesta casa viveu e morreu São Pedro Julião Aimar, 1811-1868. Esta é a casa da família onde o jovem Pedro Julião cresceu. Um lugar de muitos lutos também,
Dos seus muitos irmãos e irmãs, ele conheceu apenas a sua meio-irmã e madrinha Mariana, a qual se somou a Ned Bernard, adotada pela família e que seria considerada como uma irmã. Perdeu a mãe em 1828 e seu pai, que se opunha à sua vocação, morreu em 1831. Nesse tempo, ele entrou no Seminário Maior de Grenoble e a casa ficou ocupada pelas suas irmãs e alguns locatários. Uma vez padre, ele retorna para passar alguns dias de descanso em família. Da mesma forma, embora muito raramente, depois que se tornou marista, o fundador da Sociedade do Santíssimo Sacramento, foi sempre uma alegria para ele retornar à sua cidade natal. A última visita, no dia 21 de julho de 1868, aconteceu para descansar, pois ele estava exausto. Na realidade, foram seus últimos dias. No sábado de 1º de agosto, ele entregou a sua alma a Deus. A origem da antiga igreja paroquial de Lamure remonta à metade do século XI. Era então a capela de um priorado beneditino. Destruídas pelos protestantes em 1579, no curso das guerras religiosas, a nave e a torre foram reconstruídas em torno de 1606. Em grande parte demolida no começo do século XX, na época em que a paróquia acabava de construir uma igreja mais espaçosa, ela foi salva da demolição em 1902. Conservou a sua fachada, reposta, uma parte da sua nave, sua cúpula, uma capela lateral e a sua velha torre de pedra. Em 1806, foi nomeado pároco da paróquia de Lamure, o padre Joseph Second. Ele o seria durante 20 anos. A paróquia contava com muitas confrarias, entre elas, a Confraria dos Penitentes do Santíssimo Sacramento. Fundada em 1625, desapropriada de seus bens pela Revolução, a confraria retomou as suas atividades em 1803. Em seguida, a missão paroquial que fora dada no dia 5 de outubro a 8 de dezembro de 1817, Julião Aymar, cuteleiro do Breil, foi recebido entre os confrades. Assim, na prática religiosa, ele não excedia em nada a sua esposa. Membro da Confraria dos Penitentes, ele estava plenamente integrado na vida paroquial e social de Lamure. A vida familiar e paroquial em Lamure fez Pedro Julião Aymar atingir diferentes etapas do desenvolvimento de sua fé batismal, desde o seu batismo até a sua ordenação sacerdotal e a sua vida religiosa, que culmina com o carisma de fundador. Um dia depois do seu nascimento, a 5 de fevereiro, Pedro Julião foi levado para a igreja paroquial, pertinho, e foi batizado pelo pároco, o padre Joseph Second. Eis aqui a transcrição da ata do batismo no registro da paróquia de Lamure. O 5º dia de fevereiro de 1811, eu batizei solenemente Pedro Julião Aymar, filho legítimo de outro Julião Aymar, cuteleiro, residente em Lamure, e de Maria Pelosse, no estado de Casados. Ele nasceu no dia anterior. Seu padrinho foi seu irmão Antônio Aymar,
e à madrinha sua irmã Mariana Aimar. Assim, o certifico com os abaixo assinados. Nesta igreja, que traz agora o nome de São Pedro Julião, está conservada a antiga pia batismal, em pedra, onde Pedro Julião foi batizado. Mais tarde, o padre Aimar retornaria à sua cidade natal, não deixaria jamais de venerar o batistério de sua paróquia, como também faria questão de celebrar o aniversário do seu batismo e recordá-lo à sua madrinha. Ele escreveu no dia 5 de fevereiro de 1846. Não posso resistir hoje ao prazer de lhe escrever 2 palavras. Rezei para Deus por você, pelo nosso pai, pela nossa mãe e nosso padrinho. Adivinha por quê? É um lindo dia para mim. É o mais lindo da minha vida. É hoje que eu tive a felicidade de ser batizado. Devo-lhe muito, minha querida madrinha, por toda aquela atenção que exerceu sobre mim na minha juventude e por todas estas práticas de piedade que você me sugeria. Hoje, todo esse tempo dos meus jovens anos me está presente de uma maneira particular e vejo em tudo isso uma grande graça. Quanto ao nome de Julião, era o mesmo de seu pai, e este o deu a vários dos seus filhos. Pode-se pensar que foi uma lembrança do santo padroeiro da paróquia de Aoris, São Julião de Brioude, cuja igreja possuía uma relíquia. Batizado em Lamure, Pedro Julião guardou no seu nome a memória dos ancestrais de Loazan. Em 22 de maio de 1822, recebeu o sacramento da confirmação das mãos de Dom Cláudio Simon, bispo de Grenoble, o mesmo que tinha ordenado sacerdote em 1815 ao padre Vianney, santo cura d'Ars. Teve que esperar ainda 1 ano para a primeira comunhão. Pedro Julião, um mês antes do acontecimento, anotou no seu pequeno caderno os últimos preparativos, os atos antes e depois da comunhão, assim como as suas fervorosas resoluções. Foi no dia 16 de março de 1823, domingo da Paixão, que Pedro Julião teve a alegria de receber a primeira vez o corpo do Senhor. Desse acontecimento, confidências diversas guardam a sua marca. Quando eu apertava Jesus contra o meu coração, serei padre, eu lhe dizia. Eu vos prometo, 30 anos mais tarde, essa lembrança provocaria lágrimas no padre Aimar. Quantas graças o Senhor me fez na minha primeira comunhão, dizia ele. Sim, eu creio. A minha conversão foi então sincera e perfeita. Nesta mesma igreja, o padre Aimar, quando de suas visitas às irmãs, celebrou a Sagrada Eucaristia. Sua pregação desde o púlpito, que ainda existe, atraía as pessoas de Lamure. Foi também lá que foram celebradas as suas exéquias no dia 2 de agosto de 1868. Na entrada do cemitério, encontramos o túmulo dele e os túmulos das suas irmãs. Na capela hoje, temos 4 vitrais que lembram alguns episódios da vida do padre Aimar. No coro, o vitral da esquerda reproduz a cena do menino Pedro Julião, encontrado no escadote atrás do altar, e apresenta esta frase: Eu penso nele, é de lá que eu escuto e ouço melhor. Podemos afirmar que o padre Aimar viveu toda a sua vida à escuta de Deus e sob as inspirações de Espírito Santo. E escreveu:
O irmão do menino Jesus, carmelita, diz que um amigo não passava diante do seu amigo sem lhe dizer uma palavra. Ora bem, é preciso também visitar muitas vezes o meu bem-amado, o mais bem-amado de todos. O vitral central reproduz uma imagem tradicional do Padre Aimar, que carrega o ostensório. Um texto exprime bem a sua fé na Eucaristia. A maior graça da minha vida foi uma fé viva no Santíssimo Sacramento desde a minha infância. Graça da comunhão. O desejo do meu 8º ano, tudo para ele. Graça de devoção. Visita diária ao Santíssimo Sacramento. Graça da devoção. Em Fouvier, Nosso Senhor está no Santíssimo Sacramento, sozinho, sem um corpo religioso que o guarde, honre, faça glorificar. Por que não estabelecer alguma coisa, uma ordem terceira? Em São José de la Seine, graça de doação, de fusão, de bondade, e que dure até a aprovação apostólica, tão doce, graça de apostolado, fé em Jesus. Jesus está aí. Portanto, todos a Ele, para Ele, nele. O vitral da direita reproduz a cena do jovem Pedro Julião, que estuda o latim às escondidas, protegido pelo operário de seu pai. Quero estudar o latim para ser padre. Aos 11 anos, antes da sua primeira comunhão, ele conseguiu a autorização dos seus pais para fazer a peregrinação a Nossa Senhora de Lô, santuário mariano renomado na região. Ele foi a pé, sozinho, percorrendo 70 quilômetros de distância, procurando o seu alimento, e foi coberto de graças. Quer dizer, ele o dirá em seguida, que pela primeira vez amei Maria. Ele voltou para esse local depois da sua primeira comunhão e se dirigiu ao padre Touche, o missionário oblata, que o acolheu com uma atenção particular. Pedro Julião confiou-lhe o seu desejo de ser padre e as dificuldades que encontrava da parte do seu pai. Para o religioso, a coisa é clara e confirma o jovem no seu desígnio. Meu amigo, você não está aí onde Deus o quer. É preciso que se faça padre. E diante da recusa do seu pai, não há um porém, meu amigo. É preciso aprender o latim. Depois, você comungará todos os domingos. O padre Aimar encontrou muitas dificuldades que teve de superar antes de realizar o seu ideal de vida. O quarto vitral encontra-se na capela lateral. Reproduz a cena da última missa celebrada pelo padre Chanoé no quarto do padre Aimar. Nosso Senhor exige de mim tanta delicadeza que deve ser dentro em breve o meu fim. No alto, podemos ver duas representações da Virgem Maria. À esquerda, Nossa Senhora de Lô e à direita, Nossa Senhora de La Salette. O padre Aimar estava convencido do acompanhamento da Virgem Maria ao longo de toda a sua vida. Escreveu isso em suas notas. Meditei sobre o amor da Santíssima Virgem a meu respeito, desde a minha infância. Louvei Nossa Senhora de Lô, no dia em que a tomei por minha mãe, quando da morte da minha pobre mãe. E após, que graças! Eu pedi a seus pés na capela de São Roberto para ser sacerdote um dia. Como ela me segurou pela mão, sozinha, até o sacerdócio, depois ao Santíssimo Sacramento.